Boa noite a todos presentes, boa noite aos internautas que também nos assistem pela TV Cresce. Eu venho aqui apenas procurar passar um pouco do conhecimento e das informações que a gente adquire, como cada um dos senhores e senhoras também vem adquirindo ao longo do desenvolvimento do trabalho de cada um de nós. É um trabalho árduo, sem dúvida alguma, mas ele é muito gratificante porque você realiza o sonho das outras pessoas. E eu, como arquiteto, também, apesar de eu não atuar em arquitetura, nos últimos 28, 30 anos, quando eu me formei, ainda nos primeiros anos, eu tive esse prazer de usufruir dessa sensação muito gostosa de ver o sonho da pessoa realizado. Você absorve a informação do teu cliente, traduz isto na forma de desenho, e depois ainda passa para execução real. Nós fazemos exatamente esse papel no mercado, que é transferir para a realidade o sonho que o cliente está idealizando. Ou para ele, para a família, se ele é solteiro, ele quer comprar um imóvel para ele poder morar, no futuro casar e poder praticamente ter a base onde ele vai constituir a família dele. Então, pessoal, a minha intenção aqui hoje é apenas informar, passar para os senhores, para as senhoras, aquilo que, de fato, eu, nesses meus anos de atividade, percebi e identifiquei como pontos fortes para reforçarmos a nossa atuação no mercado. O tema, ele é bastante incisivo, é negociação, intermediação da venda propriamente. O meu foco, ele é basicamente 90% centrado em loteamentos e atuo, eventualmente, não na execução da intermediação na incorporação predial, mas apenas auxiliando outros profissionais, fazendo um network, como nós fazemos entre nós, corretores, e eu também faço com os corretores da área de incorporação predial, quando me chegam áreas, terrenos para incorporar, porque eu não atuo, não adianta, não tenho o conhecimento da 4591, que é a legislação que regulamenta os condomínios, a incorporação predial, enquanto o meu foco é 6766, que é sobre o parcelamento do solo. Portanto, o que eu vou passar hoje para vocês, ele tem basicamente um pouco mais de tendência para loteamento, porque são cases e exemplos que eu cito. Mas tudo que eu falo aqui serve e se aplica perfeitamente para a área de incorporação predial. Por quê? Nós somos corretores de imóveis. Ou da terra propriamente, ou do produto final acabado. Tá? Eu costumo abrir as minhas palestras e cursos que eu também faço em company, que é uma brincadeirinha rápida para a gente ativar o cérebro, porque existem determinadas condutas que a gente vai praticando ao longo da nossa vida profissional e nós acabamos praticamente nos engessando mentalmente. É a primeira vez que eu venho fazer palestra aqui no Cresce, portanto, eu não sei exatamente o tempo que eu teria, apesar de termos 60 minutos de apresentação e mais 30 minutos de debate no final. Eu vou procurar me concentrar muito nas telas para eu trabalhar o tempo mais adequadamente. Mas eu queria iniciar com uma rápida brincadeira. Isto ativa o nosso cérebro, porque eu vou falar em seguida. Deem uma olhada nesta tela e procurem ver de que forma vocês conseguem. Pessoal, quem estiver muito atrás, não seria interessante vir um pouquinho mais para frente, para que vocês possam enxergar? Fiquem à vontade, ok? Tem aqui uma continha fácil. Alguém se habilita a tentar resolver essa questão movendo um único palito? Alguém já viu isso? Sugestão, vamos lá. Do sinal de mais? Vamos. Qual seria a ideia? Qual palito? E fica 8 menos 4. Aí.
Tem mais alguma solução? Ah. É. Tem mais ainda uma solução. Veja, isto rodou. Quem conseguiu uma única solução? Já achamos duas, ainda tem mais uma. Aê, acabou. Então percebe, pessoal? A gente olha, se eu falasse para vocês, só tem uma solução, o cérebro de vocês ia travar para buscar uma única solução. Achamos três. Então veja, pessoal, tudo é uma questão da nossa atitude mental. Abrir a cabeça para receber novas informações. Por quê? Este é o pensamento do vencedor. Loucura é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Albert Einstein, todos conhecem, né, quem é a figura. Por quê? A gente no dia a dia acaba se confrontando com situações que quando você resolve, você, opa, essa é a solução. E passa a querer adotar aquela solução para tudo. E cai do cavalo. Por quê? Numa outra situação próximo daquela, a solução já não é a mesma. Portanto, nós temos que ter a mente aberta para poder receber informações e atuar com criatividade. Vocês criaram aqui de uma mais duas outras soluções. Então, é claro que se eu falo uma solução, vocês vão travar em uma solução. Se eu falo, pessoal, solução para esse problema. Uma, duas, três. Portanto, isto é muito importante. Gozado que aqui o marcador, ele na tela, ele não marca, mas enfim. Essa é uma frase muito forte, importante, que vocês guardem. Isto é um credo. Nunca façam a mesma coisa esperando resultados diferentes. Usem a criatividade. Pessoal, só queria lembrar, nós temos 1h e meia hora no final. Eu costumo, normalmente, trabalhar para deixar no final as abordagens e questionamentos, porque senão a gente perde o controle dos 60 minutos de apresentação e acaba distorcendo um pouco o foco do trabalho, que é a apresentação. Mas nós teremos meia hora para a gente poder fazer um bate-bola, tá? Então vamos começar, pessoal. Vendas e negociação. Venda e negociação é a mesma coisa? Aparentemente, sim. Eu estou vendendo, eu estou negociando. Mas não é bem assim. A venda é praticamente uma consequência de uma atitude que eu tomo diante de uma situação. Então, quando eu falo em vendas e negociação, nós temos que diferenciar uma da outra. O que é venda? O que é negociação? Nessas duas situações, se nós destacarmos individualmente cada uma delas, eu vou ter duas abordagens distintas. No caso, venda, o que é venda? Venda é o resultado de uma atitude que eu tomo diante de uma situação em que eu consigo reverter uma situação de dificuldade em resultado positivo. Como? Eu sento com o cliente na mesa, eu começo a fazer um trabalho de abordagem para vender alguma coisa. Agora, como é que eu consigo vender? Através, bom, aqui não vai ter jeito, através da negociação. Então, a negociação é a forma que eu vou interagir com o meu cliente, com a minha esposa, com o meu filho, com a minha namorada, com quem quer que seja, para poder conquistar, para vir para o meu lado. Que, no fundo, é o lado que vai satisfazê-lo. Eu consegui convencê-lo na negociação a comprar um imóvel. Puxa, eu fico feliz, porque eu vou ganhar a minha comissão, mas eu fico mais feliz por ter resolvido um problema do cliente. Ele precisava de um imóvel e eu consegui mostrar para ele exatamente aquilo que ele queria. Então, a negociação é o meio pelo qual eu atinjo o resultado final, que é uma venda. Então, portanto, há distinção nessa nomenclatura.
Como essas duas se comunicam? É um processo que você quase que nem percebe. Você começa a conversa com o teu cliente na mesa, apresenta o produto, começa a falar da condição do mercado, você fala que a taxa de juros do mercado está a X% ao mês, mas o teu cliente vai ter uma vantagem, porque o empreendedor, naquele período, está concedendo taxas menores. Então, é todo um processo de namoro, de aproximação, que vai culminar com a venda. Então, não dá para dizer, comecei a negociar, agora eu vou fazer a venda. Não. É um processo que se mescla no próprio tratamento que você está dando ali com o cliente. Então, o que é venda, o que é negociação, como ambos se comunicam, é um processo interativo. Por isso, o nome do curso. Interatividade nas negociações. Ok? Técnicas de abordagem. Pessoal, todo mundo aqui já passou por plantão ou na sua própria imobiliária, recebe o cliente fisicamente, presencialmente, ou no plantão ou na nossa imobiliária. Então, o que acontece? Nós temos que ter uma forma de abordar o cliente no sentido de não entrar na primeira pergunta que o corretor normalmente faz. O que o senhor gostaria de saber sobre o produto? Eu vou soltando um pouco as frases para a gente poder ganhar um pouco de agilidade no nosso trabalho de interação aí também. Então, jamais comece. O que o senhor gostaria de saber sobre o produto? Inicie perguntando como o senhor tomou conhecimento do produto. É a primeira coisa, porque eu tenho que saber se a mídia que o meu cliente está fazendo está sendo eficiente. Porque, de repente, ele pode ter sido indicado por um amigo, por alguém que já comprou um imóvel e indicou, e a mídia aí estamos jogando dinheiro fora, porque mídia custa, ok? O senhor já visitou o empreendimento? Então, perceba, aqui não estou falando se é loteamento, se é incorporação predial ou não. É um empreendimento, vamos chamar de empreendimento, algumas vezes eu falo em produto, ok? O senhor conhece o entorno onde o empreendimento está localizado? Por que eu estou fazendo essas perguntas? É a primeira vez que ele está entrando no plantão ou na minha imobiliária. Eu tenho, vocês vão ver na sequência, o porquê desses questionamentos. Eu não o conheço. Eu primeiro tenho que sondá-lo, conhecer um pouco das características dele como pessoa, para depois detectar o potencial dele de comprador. Mas eu sutilmente já começo aqui, fazendo algumas perguntas, para ver se ele está realmente focado naquele produto. Ou ele passou, caiu de paraquedas lá e o corretor está se dedicando, perdeu a vez porque ele foi dar uma atenção. Falei, não é bem isso que eu queria. Então, começa fazendo a pergunta, tudo mais. Agora, normalmente, essa pergunta, no caso do corretor plantonista, se está dentro de um rodízio, dificilmente vai ser feito por ele. Eu, nas minhas coordenações, eu proíbo o corretor de atender. Quem atende é uma atendente imparcial, ela é que recebe o cliente, faz essas perguntas e depois vai passar para o corretor da vez, porque aí ela já sentiu se o cliente está, de fato, focado para aquele produto. Porque se ela passar sem esses questionamentos iniciais, o corretor plantonista vai perder a vez para fazer um atendimento que não vai trazer resultado nenhum. Aí ele passa para o final da fila e começa tudo de novo. O senhor conhece os diferenciais do nosso produto? Explore o real interesse do cliente pela compra, fazendo perguntas assertivas. Percebam bem no que vem aqui na sequência. Assertivas e indutivas, para obter os primeiros 3 ou 4 sims do comprador. Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu? Não. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar em PNL, Programação Neurolinguística. É uma ciência muito eficaz, mas muito eficaz mesmo. O que acontece? Para eu iniciar, e as próximas telas vão reforçar isso, para eu iniciar uma identificação com o cliente, eu procuro fazer 2, 3, 4 perguntas para que ele possa
clara e abertamente me responder sim, sim, sim e sim. Ou seja, ele já mostrou que você entrou no campo de tratativa com ele. Então fica muito fácil. Primeira pergunta: o senhor procura um local que ofereça segurança, certo? Olha, o final, certo? Ele pode falar não. Bom, você não está procurando, então está falando algo incoerente. Mas eu tenho que perguntar algo coerente, assertivo e que o induza a me dar o primeiro sim. Tudo isto faz parte dessas técnicas que nós vamos avançando pouco a pouco. Mas é importante que vocês tenham uma sequência de como iniciar a negociação para depois chegar à venda efetiva. Ok? Segunda pergunta que você pode fazer, mas isso é a criatividade de cada um dos senhores. Fazer as perguntas seguramente de forma que ele vai responder um sim. Não vai fazer uma pergunta que você mesmo tenha dúvida, que ele vai responder, não sei bem, hein? Não, vocês têm que ser assertivos e induzi-los a responder sim. Isso é o primeiro ponto. Então, a segunda pergunta: o senhor procura um lugar que oferece uma qualidade de vida melhor para o senhor e sua família, correto? Pode ser um apartamento, pode ser uma casa na praia, um veraneio, não importa, mas dificilmente alguém vai dizer um não para uma pergunta dessa. Não, eu quero morar num lugar que não me traga segurança, que não me traga qualidade de vida. Nunca! Mas eu estou fazendo perguntas assertivas, induzindo a ele me dizer o segundo sim. O senhor seguramente quer privacidade, correto? Privacidade, ele pode estar morando num apartamento que tem em cima, tem embaixo e tem mais vizinhos do lado. Mas a palavra privacidade dá a ele a sensação de que ele está ali protegido. Ele vai dizer sim. Ou você vai dizer, não, eu quero ficar exposto, eu quero que todo mundo veja que eu estou aqui no terreno, na minha casa, no meu apartamento. Não! Percebam, mais uma vez, são perguntas que eu seguramente sei que ele vai me responder sim. Tem mais uma, mais duas, mais cinco, não tem problema. Não pode também ultrapassar muito, senão ele vai falar, pô, chega, o que mais que você quer? Então vocês têm que ter a sensibilidade, pessoal, de com 3, 4 perguntas, e isso não é na hora, você já tem que ter isso no script de vocês. Tá? Anota essas perguntinhas, e quando ele chega, você já decorou. Bom, o senhor está procurando um local com privacidade, o senhor quer um local seguro, não é isso? O senhor gostaria de um local com os diferenciais que pudessem a sua família, seus filhos, tudo mais, usufruir? Sim, sim, sim. Pronto, conquistou. São os pontos realmente que vão prevalecer na hora de nós iniciarmos a negociação comercial. Aqui é uma negociação, vamos chamar, institucional. Estamos nos conhecendo, fazendo as perguntas básicas, e ele só respondendo sim para mim. Ponto para nós. Leve-o para conhecer o empreendimento. Pode ser o lote num condomínio, ou pode ser um apartamento, ou uma casa, ou um conjunto comercial. Não importa, temos que levar. Gerando nele um encantamento pelo produto oferecido. Agora, só se for necessário, neste momento, comece a responder aspectos comerciais. Puxa, mas o financiamento, quanto que é? O senhor gostou do local? O senhor viu aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui na janela para o senhor ver a altura. Porque a parte comercial, financeira, valores, taxas e juros aplicados para o financiamento que o empreendedor vai estabelecer, todos esses aspectos da negociação devem ser tratados depois de tudo que nós estamos fazendo aqui. Ele tem que ir para o local, gostar, você tem que abordar as características do próprio empreendimento, como um todo, do prédio, da unidade, e dentro da unidade, cada um dos ambientes. No caso do terreno, você vai falar, bom, e o terreno? O terreno aí é diferente, nós vamos pôr sonho na cabeça dele. Deixa ele começar a falar o que a família está querendo, se é uma casa sobradada, se é uma chacrinha que ele vai querer fazer num terreno de 2.000 metros lá no interior, que já é para veraneio. Tudo tem que levar para o encantamento. Então, finalizando, leve para conhecer o empreendimento, gerando nele um encantamento pelo produto oferecido. E só entre no mérito comercial, nesta hora, se for uma pergunta de muita exigência. Não, eu quero saber, o financiamento aqui é de longo prazo?
É de longo prazo, mas eu vou contar para o senhor lá embaixo no plantão novamente, ou lá no escritório dele, na imobiliária, enfim, as vantagens que eu vou poder oferecer para o senhor. E eu vou dizer por que a gente não pode ir respondendo isso de imediato. Isso é uma visita que você gastou até agora 10 minutos conversando com ele no item 1, no item 2 e chegou no item 3 para poder descer novamente para o plantão e poder fazer o trabalho. Ao retornar ao plantão, agora vem, para a tratativa comercial, comece checando a intenção quanto à forma de pagamento, se é à vista, se é parcelado, no curto ou longo prazo, e foque o seu discurso objetivamente na modalidade. Se é à vista, não comece a falar, poxa, mas o senhor tem interesse em... Não, eu quero comprar à vista, eu vou querer uma proposta que você me faça boa, porque eu quero pagar à vista. Puxa, mas o senhor não gostaria de dividir, parcelar, vender, comprar isso aqui a 60 meses? Sim. Se você já definiu com o cliente o que ele quer, não comece a tirar o foco dele naquilo. Então, estabeleceu as condições, siga naquela opção. Não desvie o assunto. A menos que seja necessário. Aí você vai negociando. Tá? Pessoal, eu só peço que vocês anotem as perguntas para cada uma dessas telas, para no final a gente poder ter uma interatividade positiva. Tá? Técnicas de abordagem. Nós falamos presencial. Agora, por telefone. Muitos dizem que tanto faz você abordar presencialmente ou por telefone, as perguntas são as mesmas. Lê do engano. Porque você está olhando no olho, está falando com ele, meu amigo, nós vamos dar um pulinho no local, o senhor vai ver que coisa maravilhosa. Outra coisa, por telefone, ele não está olhando o seu rosto, você não está olhando nos olhos dele. Se ele falar uma mentira, você não vai perceber. E ele pode se esconder através do telefone com qualquer tipo de resposta evasiva. E você não tem que falar, não, o senhor vai comigo, o senhor disse que o produto não tem, eu vou mostrar que tem sim, vamos lá. No telefone você não consegue fazer isso. Então, muito cuidado na abordagem presencial e na abordagem por telefone. Jamais comece. O que o senhor gostaria de saber sobre o produto? Meu Deus, é o que eu vejo o pessoal perguntando no plantão. Desculpe. Mas o que o senhor está procurando no produto? O que o senhor gostaria de saber sobre o produto? Meu Deus do céu, ele quer saber tudo. Ele quer saber características do produto, às vezes até que material da construção foi usado. Todas as perguntas possíveis e imaginárias ele vai fazer. Se você começar a ter que responder isso por telefone, você vai perder um tempo explicando o produto, quando, no caso do presencial, você pega ele e vai no local e vê. Se ele está no telefone, você não vai conseguir fazer isso daqui. O senhor não quer vir para aqui agora? Não vai dar. No fim de semana eu dou uma passadinha, mas eu ligo depois. E vai nisso daí. Aí você tem que ter uma forma de encantá-lo, mesmo que seja por telefone. Como? Inicie perguntando, essa sequência é a mesma do anterior, que eu preciso saber como ele tomou conhecimento do produto, se ele já visitou o empreendimento, porque muitas vezes o cliente vai sozinho. Loteamento, muitas vezes acontece isso, ele passa ali pela rua, entra, vai e vai embora. Olhou, não quer saber de nada. Por quê? Ele não quer compromisso com o corretor, ele quer se sentir à vontade. Então ele entra, olha, se gosta, depois ele liga, tem o telefone no plantão, ele liga lá, marca, ou o corretor vai na casa do cliente, ou o cliente marca com o corretor e vai no local para visitar. Enfim, o senhor conhece o entorno onde o empreendimento está localizado e o senhor conhece os diferenciais do nosso produto? Perguntas básicas que eu faço novamente por telefone para começar a criar um mínimo de interatividade com ele, ok? Ou com ela. Explorar o real interesse do cliente pela compra, fazendo perguntas assertivas e indutivas para os primeiros 3 ou 4 sim do comprador. Mesma coisa, porque eu preciso criar uma identificação dele para dizer, puxa, eu estou com o cara certo. Me fez perguntas e eu concordei com ele em tudo. Quem é que não cede ao encanto a partir do momento que você responde 3 ou 4 sim para aquela pessoa? Ele já te convenceu, eu estou no lugar certo, agora vamos para os próximos passos.
Gere, agora começa. No presencial é uma situação, no telefônico é outro. Gere encantamento do comprador pelo produto oferecido, convidando para visitação. Ótimo. Não inicie a conversa comercial. Espere ele questionar, dê informações sempre esclarecendo que o preço depende da localização da quadra ou do andar. Apartamento de frente, apartamento de fundos. Por quê? Se eu começo a dizer para ele tudo que for comercial, olha, o preço é de 180 mil reais, o senhor vai pagar em 2 parcelas a entrada de 20%, o saldo o senhor vai financiar em tantos meses, o apartamento, o lote, é assim, assim, assado, blá, blá, blá. Quando é que o senhor pode visitar? Não, obrigado, eu já tive as informações, eu vou analisar, depois eu passo por aí. Acabou. Ele desliga o telefone e não aparece. Vai aparecer quando ele quiser. E se você ligar para ele daqui 2, 3 dias, ele vai dar uma negativa para você, porque você já falou tudo. Talvez ele fale, não é o produto para mim. Não é o produto para ele, mas se eu conseguir levá-lo ao plantão para visitar o empreendimento, talvez ele não, mas o irmão dele possa ter condições de comprar aquele apartamento, aquele lote, um amigo dele, ou o chefe dele, se for o caso. Portanto, por telefone, vocês não têm que vender, vocês não têm que passar informação comercial. Fala o básico. Amigão, o metro quadrado do lote está em R$400, mas veja, depende da quadra, depende da localização da quadra em relação ao loteamento, depende da localização do lote dentro da quadra, se é de esquina, se está no meio da quadra, se é uma quadra que está próximo, se é um loteamento fechado, próximo à área de lazer, se está próximo à portaria. Então, meu senhor, é importante que o senhor venha aqui para o senhor conhecer, dar uma olhada, e aí a gente define qual é a melhor opção que o senhor vai ter. Do produto, do apartamento, do lote, não importa. E nas condições comerciais que você já tem domínio dela, que quando ele estiver presencialmente, você vai tratar do assunto em detalhes. Então, veja, não dou informações, sempre esclarecendo que o preço depende... Porque a primeira coisa, mas quanto que é o preço? Quanto que eu tenho que dar de entrada? E o saldo financiado e a taxa de juros? Tem corretores que eu vejo sentado à mesa, ele passa tudo. Aí termina e fala, quanto que ele vai vir? Ah, ele disse que depois ele vai pensar. Eu não fiz nada para provocar a criatura em ir para o plantão. Eu já dei a informação toda. E o pior, tem corretores, às vezes, que ele nem espera o cliente perguntar o preço, se tem condições à vista. Ele começa a falar, olha, o imóvel aqui está na faixa de 600 mil reais, o senhor dá 20% de entrada facilitado, e depois o saldo em tantos meses, nos primeiros X meses o senhor vai ter que gastar tanto por mês que é durante o período de construção, em seguida nas chaves o senhor tem mais tanto, e no final o senhor... E não fala nada para ele falar, meu amigo, vem aqui olhar. Ele passou todo o recado, toda a receita do bolo. Quando esses ingredientes, ele tinha que estar sentado com ele na mesa. Porque a hora que eu passar tudo isso para ele, ele na casa dele vai analisar, vai falar, esse bolo é gostoso. Ou ele olha e fala, não gostei desse bolo, e acabou, você não retoma mais esse contato, ok? Passe as informações da forma menos específicas. Qual é o valor do imóvel? R$650.480. Em torno de 600. Alguma variação para mais para menos, dependendo do andar, se for imóvel, se for apartamento, unidade de frente, de fundo, lado ímpar, lado par. Então, olha, depende do que o senhor escolher, depende do andar. Tudo depende. Porque estamos no telefone, ok? Se tivesse presencialmente, ele já estaria rodando conosco o apartamento, a unidade, andar, subindo de elevador, descendo, ok? Então, passe as informações da forma menos específicas, provocando a possibilidade da ida do interessado ao plantão, o que é fundamental e necessário. Entenderam? Fundamental e necessário. Alguém já ouviu falar em rapport? Já? É a forma de você criar uma identificação imediata. Muitos tratam como empatia. A empatia é um fluxo de 2 sentidos, na mesma direção. Antipatia é num sentido só.
E a simpatia também é num sentido só. A empatia é mútua, é ambígua, dos dois lados. E o rapport é uma palavra em francês que significa exatamente isso, identificação. Me identifiquei com a pessoa. E essa identificação começa ali naquelas primeiras telas, obtendo os primeiros sim. Senhor, sim. Oh, o senhor não acha correto? Sim. Mas também o senhor não vê isso aqui? Sim. Pronto. Isso é um primeiro meio, um primeiro ferramental para poder criar essa empatia. Tem muito mais coisa pela frente. O corpo fala. Então, iniciando com a leitura corporal do seu interlocutor, perceba como ele se comunica com o gestual. Isso quer dizer, como é a postura física dele durante a conversa. Vocês já devem ter tido a oportunidade, e eu sempre falo, quando aconteça isso, vá pelo corpo. Você para numa rua, pergunta para uma pessoa, escuta, por gentileza, onde fica a rua número X, a rua tal, número tal, assim, assim, assado? Ele fala, o senhor segue aqui em frente, entra primeira à esquerda. Primeira à esquerda. O que você faz nessa hora? Qual é a nossa interpretação? Muitas vezes você fala e o corpo reage de forma idêntica à tua informação ou contrapondo a tua informação. Então, nessas horas, vá pelo corpo e não pelo que ele está falando. Tem pessoas que às vezes se perdem nisso. Ele fala para a esquerda, mostrando para a direita, mas ele sabe, o corpo sabe que direita é para cá. A cabeça dele é que está confusa. Então, vá pelo corpo. E à medida que vocês começam a ganhar informações sobre o gestual, vocês começam a dominar a situação. Porque você começa a perceber se ele está reativo positiva ou negativamente. Se estiver reagindo positivamente, você vai naquela linha, vai naquela linha. Se ele está reagindo de forma negativa, se opondo ao que você está falando, você começa a desviar um pouco, vai contornando aquela situação e volta no caminho assertivo de novo. Ok? Então, o fato de falar, o corpo fala, é a verdade absoluta. Não se engane, porque o corpo não erra. Não erra mesmo. De forma muito sutil, procure espelhar em você a postura dele. No momento, como se ele estivesse olhando para você e se identificasse com ele mesmo. Como se ele estivesse olhando no espelho. O companheiro está ali com a mão assim na cadeira, eu estou sentado olhando lá para ele, de repente, sutilmente eu vou, ponho a minha mão, começo a conversar com ele, aí ele tira a mão, cruza o braço, eu vou lá, cruzo o braço também. Tudo isso é para identificação. Ele começa a se sentir à vontade, porque ele olha como se ele estivesse vendo no espelho ele mesmo. Então, pessoal, a identificação corporal é muito forte, muito importante, e ela decide o rumo da conversa. Ok? Isso eu digo com certeza. Eu já fiz vários experimentos em relação a isso e vocês ficam realmente assombrados com o resultado disso. Agora, não é porque o cliente está sentado na mesa, ele põe o braço, você vai lá, em seguida põe o braço. Ele mexe, você em seguida... Tem que ser uma coisa sutil para não parecer que você está imitando. Porque, no fundo, é a imitação. Mas você não pode deixar ele entender que você está imitando, que ele vai falar, está me gozando, meu amigo? É delicado essa situação. Então, vocês têm que ter este cuidado para entender como ele muda o gestual e como é que eu vou acomodar o meu também para poder estar na mesma sintonia dele. Quando ele mudar a postura, deixe passar alguns segundos e acompanhe a nova postura dele, mas sempre de forma sutil, delicadamente, não agressivamente, ok? Procure, na medida do possível, fazer essas mudanças suavemente. Se ele fez um gesto, aquele gesto bruto, sutilmente vá devagarinho, coloca a mão lá, mas o senhor falou sobre isso, aí de repente ele muda, você vai acompanhando ele devagarinho, de repente ele encosta na cadeira, cruza as pernas, você também encosta na cadeira, cruza as pernas. Tudo isto é a condição para você ir criando toda essa identificação, essa empatia, esse rapport.
Saiba ler o gestual. Isto, meus amigos, é só o dia a dia, ou vocês fazendo cursos, tem vários, eles pegam até na própria internet, no YouTube, coloca lá o Corpo Fala, vai aparecer 1000 vídeos com uma série de informações. E são importantes que você tenha sob domínio seu essas informações. Técnicas de rapport. Linguagem não verbal. É gestual, é só através de gesto. Enquanto no começo a gente está buscando informações de sim, fazendo perguntas assertivas e induzindo a ele nos dar a resposta sempre positiva àquilo que eu estou querendo, aqui é no gesto. Eu tenho que provocar gestos para que ele demonstre a real intenção do que o cérebro dele está comandando. Porque, como eu falei, o cérebro fala, vamos para a esquerda. O cérebro sabe, está falando esquerda. Mas eu identifiquei a minha mão, foi para a direita. A pessoa nem percebe. Então, vamos lá para os esclarecimentos. Pela linguagem do corpo, você diz muito aos outros e eles têm muito a dizer para você. Isso tem coisas que são realmente muito fortes. Nós vamos passar na sequência algumas dessas informações. É uma linguagem que não mente. É uma ferramenta de trabalho, mas, acima de tudo, de interatividade com os outros. Pode ser na família, no trabalho, nas relações sociais. Não importa. Nós estamos diariamente, a cada minuto, a cada segundo, negociando. Negociando conosco mesmos. Na hora que eu vou até o toalete, que eu vou escovar meus dentes, estou me olhando, oh, que carecão bonito, tudo mais. Eu estou negociando comigo mesmo. Eu estou me convencendo de que eu sou o cara. Na hora que eu vou papear com uma garota, tudo mais, eu vou tentar convencê-la, eu tenho que mostrar para ela algumas características minhas, só que de forma corporal, porque se eu falar, ela é capaz de reagir. Mas eu percebo que na postura dela, todo mundo sabe disso daqui. Se eu estou de frente para ele e meu corpo está assim, eu estou falando com ele, eu não estou em sintonia com ele. Na hora que a pessoa vira, eu estou te ouvindo. Estou vendo e estou focado em você, eu estou virado para você. Eu posso estar de frente para ele, mas meu pé indicando a porta de saída, que eu não vejo a hora de terminar esse assunto para eu ir embora. Agora, isto é muito sutil, tem que haver preparo, e o preparo é só com conhecimento. A fala e o gestual têm que expressar o mesmo conteúdo, a mesma intenção. Não pode ser incoerente, não pode informação verbal contrapor a gestual. Ler o corpo do interlocutor sem ouvir o discurso é como olhar para um filme mudo. Você está vendo a imagem, mas não faz nem ideia do que ele está falando. Então, a partir do momento que eu estou escutando a pessoa falar, mas não estou vendo o gestual, eu posso estar recebendo informações que não tem nada a ver com a intenção dele. Absolutamente nada. Porque ele pode estar conversando comigo e já pensando em sair, pegar o carro, que ele não vê a hora de ir embora, porque a namorada dele está esperando para ir para almoçar, alguma coisa assim. Então ele está falando com você, mas o corpo está dizendo, ele não está aqui. É só a mente dele focado no problema que ele tem que resolver, sair dali alguns minutos para ir embora. Técnicas de rapport, linguagem não verbal, atenção. Cruzar e descruzar os braços à frente do tórax, ou acima, atrás da cintura. Não vou fazer esse gestual agora, porque eu quero na sequência apresentar alguns, senão vocês já vão matar a solução na hora. Mudar a posição do pé direito ou do pé esquerdo, eu falei agora há pouco. Eu estou de frente para ele, mas meu pé direito está numa situação, ou o meu pé esquerdo está para outra situação. Cada um tem a sua interpretação. Virar as palmas da mão para cima ou para baixo ao se cumprimentar alguém. Isso é uma coisa muito subliminar. Tem gente que cumprimenta assim, tem gente que cumprimenta assim, e tem gente que cumprimenta assim. Pega a mão da pessoa por cima. Só para dar um pouco de ânimo para vocês. O cumprimento na linha é aquele que eu sou tão igual a você. Aquele que você põe a palma da mão para cima,
eu estou submisso a você. Se o outro souber disso, ele vai ter a vantagem. Mas eu fiz isso naturalmente, dei a mão assim para ele, peguei na mão dele com a minha mão estendida. Se ele sabe a leitura, eu falo, opa, esse está dominado. Ao passo que se eu cumprimentar também, intuitivamente, cumprimento com a mão para cima, com a palma da mão para baixo, aliás, a costa da mão para cima, e ele souber, ele já vai se sentir meio acuado. Mas você tem que fazer isso sutil. Porque se ele souber a leitura, ele vai tratar você de uma forma diferente. Então, tudo no gestual é muito da tua intenção interior de querer passar para a pessoa. Bom dia. Estou com a mão reta, mas eu estou curvado. Bom dia. Eu estou de uma forma muito insegura, passando para ele o quê? Quem sou eu? Um pé de alface? Mão reta. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Olho no olho. Ele vai ver a tua postura. Estou de frente para ele, não estou de lá. Como é que vai? Tudo bem? Saio falando. Ele nem olhou para mim, nem viu quem sou eu. Então, vocês é que têm que ter o conhecimento para usar a favor. Porque se o outro lado souber e você não souber, vocês entram numa enrascada sem retorno. Aí vocês vão ter que convencer no verbal. E convencer no verbal, às vezes, é difícil. Cabeça do interlocutor em você e o corpo virado para o outro lado, ou o inverso. Eu estou falando com ele aqui, meu corpo, eu estou falando com ele, mas meu corpo está querendo ir para algum outro lugar, não sei, é o toalete lá, eu estou louco para ir, desculpe, para ir para o banheiro. Ou eu estou com o corpo de frente para ele, mas eu estou olhando para alguma outra coisa, eu também estou querendo fugir. As duas demonstram que eu não quero estar ali mais naquele momento. Então, se vocês percebem isso, já vai dar um tapinha no ombro. Olha, vamos fazer o seguinte, eu ligo para o senhor. Pô, ótimo, ótimo. Porque ele queria esse alívio. Estou precisando ir embora e o cara não percebeu. Mas você tem que saber perceber e usar isso a teu favor, até para deixá-lo à vontade. E não se sentir acuado. Que tem muitos corretores que fazem isso de uma forma errada. Ele acua de tal forma que o cliente fica se sentindo ali preso. E aquela velha história, o cliente é sempre um leão. Se você colocar ele numa ponta, enquadrar ele num canto de parede e não der uma saída, qual é a reação dele? Pular para cima de você. Então, nunca acuem o cliente. Deixe sempre uma saída. E essa saída é a leitura corporal para saber se esse cara não está afim de estar aqui, deve estar com algum problema. Ajude-o para ele se sentir confiante em você e falar, olha, mas eu espero o senhor a semana que vem. Que aqui eu quero que o senhor venha olhar com mais calma. Eu sinto que o senhor deve estar preocupado com alguma coisa. Vai resolver, depois a gente volta. Ele fala, puxa, até que enfim o cara compreendeu. Tórax estufado e queixo levantado. Precisa mais do que isso? Olhem a minha postura. Olhem a minha postura. Você vai olhar e falar, o que eu vou conseguir falar com esse iceberg? É uma montanha. Não vou conseguir fazer absolutamente nada. Aí você tem que trabalhar para esse cara sair dessa postura. Veja, pessoal, negociação e venda. Estamos ainda falando de negociação. Tudo isso é processo negocial. Eu não vendi nada para ele até agora. Isso é um bate-papo que pode acontecer em 5, 10 minutos, com uma dinâmica muito intensa, ou pode ser uma segunda visita, uma terceira visita, mas que eu estou acumulando conhecimento em relação a ele. Ok? Cotovelo na mesa e uma mão apoiada no queixo com o indicador para cima. As duas mãos apoiando o queixo. Essa eu vou fazer porque não sei se numa das telas aparece. Nós estamos conversando, estou lá com o cliente senta ali, de repente ele faz isso. O que vocês entendem dessa posição? Ele deve estar um pouco... Será que ele está preocupado com alguma coisa do lado dele ou ele está preocupado com as informações que você está passando para ele? Se você perceber isso, sutilmente, eu acho que o senhor está com alguma dúvida. Pessoal, interaja. Volto a falar o título, interatividade nas negociações. Não seja apenas o corretor junto do cliente. Esteja próximo dele, tentando entender as intenções dele. Se ele quiser ir embora, mas não está tendo coragem de falar, de repente você leu
o corporal, o gestual dele, fala, meu amigo, vamos fazer o seguinte, eu acho que o senhor deve estar preocupado com alguma coisa, eu notei que o senhor está um pouco distante, eu estou com um problema. Vamos marcar outro dia. Posso ligar para o senhor amanhã? Vou ligar para o senhor amanhã às 2h. Nunca diga, quando eu posso ligar para o senhor? Me liga semana que vem. Vou ligar para o senhor amanhã, o senhor me permite? Por volta de 2, 2h30, tá bom? Porque se eu não dou opção, então sempre com assertividade. Técnicas de rapport, linguagem não verbal, exemplificação. Agora vem a parte gostosa. Pessoal, prestem bem atenção. Eu tenho aqui, todo mundo consegue ver? São 6 figuras, A, B, C, D, E, F, em que eu gostaria que alguém de vocês, ou alguns de vocês, me dissessem o que representa cada uma daquelas posturas diante de 2 situações. Uma de força, poder, domínio, e a outra de fraqueza, submissão, insegurança. Vamos lá. Primeira figura, o grande aqui, o bonitão. Ele tem uma postura de poderoso ou de fraqueza? Como? Poderoso. Figura B. Figura C. Está perdido, está inseguro, essa coçadinha, quem não está... Não estou aí nessa hora, alguma coisa está acontecendo que ele não está sintonizado conosco. Então, seguramente fraqueza também. Esta posição. Não entendi? Perceba que ela está tomando conta, ocupando uma boa parte do espaço de trabalho. Quer dizer, estou eu aqui, está uma outra pessoa aqui. Se eu ficar aqui, se eu ficar aqui, e se eu fizer assim? Quem é o mais forte aqui para poder me combater? Eu já dei o recado. Isso é postura de chefe com subordinado, muitas vezes. Percebem? Então, poder. Esta outra. Está com dúvida. Está com dúvida. Ela não vai saber se vai receber a parcela dela ou não, né? Ou está no seguro-desemprego. E essa última? Como? Tranquilo, domínio. Ele está se sentindo seguro naquela posição. Tanto é que ele não está só na cadeira dele, ele está abraçando mais uma cadeira. Quer dizer, quem vai sentar do lado desse cara, fala, pelo amor de Deus, se eu sentar do lado dele, ele vai me engolir. Movimentação rápida, andar ereto. Confiança, poder, domínio. Parar com as mãos na cintura. O que está acontecendo, hein? Dúvida, insegurança, incompreensão. Agora, tem uma que nesse caso também pode ser incompreensão. O que está acontecendo? Ou agressividade. Veja que é uma somatória. Mão na cintura e postura visual. Essa, não sei o que está acontecendo. Eu estou lá olhando. Então perceba que vocês têm que também saber somar 2 ou mais posturas gestuais, ok? Sentar-se com as pernas cruzadas e pequenos chutes no ar. O que ele fala? Ele está lá cansado, aborrecido, pode ser impaciência, ok? Sentar com as pernas abertas. Ok, mulher dificilmente vai fazer isso. Mesmo estando de calça, a postura delicada da mulher é de ficar realmente com as pernas fechadas. O homem, ele tem ali uma abertura, relaxado. Olha a postura dele lá. Não estou nem aí com nada. Sou o dono da cocada. Andar com as mãos no bolso, olhando para baixo. Deve estar com alguma coisa, ou ele está desmotivado, está faltando entusiasmo, ou preocupado. Mas veja, são posturas já de um certo negativismo, que eu tenho que saber como é que eu vou levantar o moral desse cara para ele continuar me ouvindo.
Porque eu estou conversando com vocês, de repente um levanta, começa a dar uma voltinha, fala, opa, esse cara está desatento, deixa eu já ver o que eu vou fazer para ele poder chamar de novo a atenção dele para mim. Mãos nas maçãs do rosto. Eu estou sentado com as duas. Ele pode estar numa avaliação, ele pode estar pensando. Agora, alguém falou descansando. Depende da cara dele. Se tiver assim, ó, ele está quase para dormir. Não está nem descansando, ele vai dormir, já, já. Então, de repente, estou conversando com ele, mas o senhor percebe, já dá um soco, cara, já dá uma... Ele sai, você tem que tirar ele daquele estado. Ou um barulho... O senhor entendeu o que eu falei? Opa, pois não, desculpa, eu estava desatento. Pô, ele estava olhando para mim, acordado, mas ele estava com o cérebro no outro mundo. Coçar o nariz, tocar o nariz ao falar. Isso é muito certeiro. Estou conversando com você? Ou ponta da orelha também. Estou com dúvida. Estou com dúvida e, mais do que isso, pode até estar mentindo. Sabe o que é, o fulano? Eu estava pensando que eu quero comprar mesmo esse apartamento aí. Não vai comprar nada, porque ele está tão certo de que não vai comprar, que o corpo dele está falando isso para você. Você não sabe ler, você pensa que ele está com alguma coisa na orelha. E não é nada disso. Ele está escondendo um lado dele, está omitindo o quê? Ele está inseguro, não está afim de comprar nada. E está falando para você que vai analisar a proposta. Não vai, se você sabe disso, você nem perde tempo. Esfregar os olhos. Conversando com a pessoa, coçando os olhos. Claro, como eu falei, é uma composição, mas esfregar os olhos normalmente, descrença, dúvida, mentira, é aquilo que eu falei, é a mesma coisa da pontinha da orelha, coçar o nariz, sabe? Essa situação não é boa. Mãos fechadas atrás das costas. Tem essa e tem essa. Dá nitidamente para perceber a distinção de uma para outra. Via de regra, essas mãos fechadas atrás das costas, frustração, ódio, é aquela que ele saiu ali cabisbaixo, está doido da vida porque ele não conseguiu convencer o corretor a dar um desconto para ele. Então ele sai já totalmente desconcertado, tudo mais. Tornozelos fechados e joelhos abertos. Joelhos abrindo e fechando, perdão. Ele está sentadinho, ele está assim, mas está assim, ó. Isso muitas vezes, além de ser de impaciência, ele pode ser apreensão. De repente ele está querendo até ir ao toalete, né? Normalmente é uma reação que você fica ali, percebeu? O senhor quer tomar uma água, quer dar um breakzinho para ele lá, para ele poder falar, me dá um segundinho, porque às vezes a pessoa não sabe nem como pedir licença. Se você não souber ler esse gestual, ele vai ficar lá preocupado com a bexiga dele, ele não está mais te ouvindo, não está vendo você, e você lá, blá, 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 e a bexiga dele crescendo. Perceba e ajude-o. Eu vou mostrar mais algumas coisas. Pessoal, essa área é muito complexa, mas ela é maravilhosa quando vocês dominam essas técnicas, tá? Perdão. Sentar com a mão atrás da cabeça e de pernas cruzadas. Meu Deus do céu, não precisa nem falar, né? Imagina você sentado, põe alguém sentado do jeito que você está, cruza a perna e põe a mão atrás da cabeça. Falou, é o dono da cocada preta, né? Domínio total. Mãos abertas com as palmas para cima. É o do comprimento, tá? Sinceridade, inocência, abertura, ou seja, eu sou submisso, estou aberto a ouvir o que você está me falando. Já o inverso, mãos com as palmas para baixo. Aliás, aqui eu acho que eu nem pus. Mas é o inverso. Eu domino, eu sou a força aqui, eu digo o que eu vou fazer aqui com você. Coçar a ponta do nariz, já falamos. Batucar os dedos e olhar o relógio. Nem precisa, né? Que horas vai terminar isso daqui, hein? Impaciência. Alisar o cabelo. Você está me passando informação?
Para mim é difícil, vocês vão entender. Mas no passado eu também fazia isso, eu ficava preocupado. Então você está ali naquela tentativa de vou ou não vou, estou inseguro. Procure então arrancar a informação do seu cliente. Percebi que o senhor ainda não está totalmente decidido. De fato, essa entrada está um pouco puxada. Vamos dividir a entrada. 2 vezes facilita. Não, 2 não dá. 3 vezes. O senhor me faz a proposta e vamos seguir. Eu vou tentar defender isso com o diretor. Mas você percebeu que ele estava inseguro. E se você não perceber isso, ele vai continuar inseguro e falar, olha, seu Cláudio, eu estou indo embora, depois a gente volta a conversar. Foi embora, acabou. Esqueça. Inclinar e virar a cabeça na direção de. Eu estou conversando com ela, mas eu estou... Não, tudo bem. Como é seu nome? Desculpe. Fugier. Fugier, eu volto a falar com você já já. Olhando para ele, para mim ela não é nada. Ela está ali, eu só cumprimentei para dizer que estou falando com ela, olhando para ele. Ou seja, se ele souber entender, vai falar, esse cara está na minha, agora eu pego ele, sento. E ela, coitadinha, ficou para fora. Tá? Então, quando você está numa mesa de negociação, está o marido e a mulher, cuidado para quem você olha, cuidado para quem você fala. Porque você está falando com a pessoa que não decide, está dando atenção para quem não decide, e ele que decide está se sentindo um banana. Pior, está achando que eu estou assediando a mulher dele. Já aconteceu isso, hein? Já aconteceu de eu ver o cliente com o corretor na mesa com a esposa, e o corretor só falando com a esposa. E não era porque ela tinha o poder de decisão, não. É que ela era muito simpática, muito dada na conversa, e ele começou a dar atenção para ela, e esqueceu do marido. Chegou uma e falou, olha, fulano, eu tenho um compromisso com a minha esposa, puxou ela pelo braço, levantou e foi embora. Então tem que tomar cuidado para isso, pessoal. Saiba identificar quem decide, mas não ignore o outro. Converse com ele, mas deixa... A senhora está gostando também do apartamento? A senhora viu? Olha, a senhora está adorando. Cuidado que o senhor não fechar esse negócio, ela vai para o senhor de castigo nessa noite. E assim, você tem que entender e interpretar essas ações. Bom, mais umas ali. Não olhar nos olhos enquanto fala. Estou falando com ele... Não, tudo bem, mas vamos ver. Ele fala, por onde que ele está olhando, meu Deus do céu? Então, uma técnica muito boa, pessoal, eu não sei se aqui a gente aborda ou não, olha nesse ponto. Porque esse ponto é um ponto que se você fala, não é olhando... Olha, percebam, façam esse teste, olhando para uma pessoa, olhando nos olhos e olhando neste ponto. Que é chamado o terceiro ponto, a terceira visão. É o intuitivo da pessoa. Se você olhar, você está falando direto com o inconsciente dele, que vai aflorar daqui a pouco, ele vai dizer para você realmente aquilo que você quer ouvir. E você olhando para ele nesse ponto, ele não sabe distinguir se você está olhando nos olhos ou não. Para onde eu estou olhando? Agora, ó, se eu fizer isso, você vai perceber. Eu estou trocando o meu olhar desse ponto para o olho, desse ponto para o olho. Então, ele vai sentir. Então, para evitar isso... Olhe neste ponto, porque você consegue ter uma energização muito maior nesse contato. Puxar ou coçar a orelha, a mesma coisa, insegurança, indecisão. Bom, contornando objeções. Como é que eu contorno uma situação se eu não tenho informação dela? Então, informe-se, conheça profundamente o seu produto e suas particularidades. Por favor, é o mínimo que vocês têm que saber, ok? Conheça profundamente os concorrentes diretos do seu produto, com aspectos objetivos, condições comerciais e planos de pagamento. Porque o cliente, às vezes, vai lá no plantão, fala, mas o prédio aqui do vizinho está com uma condição assim, assim, assado. Se você não foi olhar em nenhum momento quem é que está concorrendo com você, você não sabe nem o que dar de resposta para ele. O vizinho está lá vendendo com uma condição muito melhor do que a sua. E olha que o produto dele é melhor. Eu fui, visitei e gostei. Se você não puder defender o teu produto, meu amigo, sai da profissão. Conheça aspectos mínimos da matemática financeira para comparativos. Acho que a grande maioria aqui sabe mexer no HP. Já peguei corretores
tentando resolver equações financeiras com a adição, subtração, multiplicação e divisão. Não faz nada. Porque taxa de juros é composição que só uma HP faz. Ou você tem que conhecer muito bem matemática para poder aplicar fórmulas matemáticas. Enquanto que uma HP você resolve. E taxa, você tem o PV, que é o valor que eu vou financiar. Eu tenho o meu N, que é o prazo de financiamento. E tenho o PMT, que é a parcela que eu vou ter que pagar. Jogo isso na financeira porque ele pode estar falando que o prédio do vizinho, que custa exatamente o meu valor, em 120 meses eu vou pagar 3.300. E aqui, por que eu estou pagando 3.800? Aí você vai perguntar para ele, o que é que o teu corretor, naquele caso, falou? Ele disse que a taxa de juros é tal que eu vou ter X meses para pagar e vou financiar. Opa, espera um pouquinho. O senhor está financiando um valor menor do que no meu. Ou o inverso. Lá o senhor financiou um valor muito maior, as parcelas caíram. Quer financiar o mesmo valor? Lá o senhor está dando 100 mil de entrada e financiando 400. Aqui o senhor está me dando 70 mil e querendo financiar 330. Então vejam, são situações que se eu não souber essa composição, eu não consigo fazer na mesma hora uma continha e falar, não, o senhor está enganado. Sabe o que está acontecendo? Lá eles estão cobrando taxa de juros maior do que a minha. Mas como o senhor deu uma entrada menor, uma entrada maior, o teu saldo devedor ficou pequeno, a parcela é pequena. Mas lá ele está cobrando 1,2, aqui eu estou cobrando 0,8 ou 0,9, não importa. Então, eu tenho que conhecer isso para combatê-lo na hora que ele falar em aspectos financeiros da condição do concorrente. Se oriente muito bem com os eventuais problemas em que o produto possa comprometer a conclusão de sua venda e elabore argumentos reais. Nunca minta. Nunca minta. O empreendimento do teu concorrente tem piscina? Tem. A minha também. A minha, inclusive, com raia olímpica. Mentira, não tem raia olímpica tua. Não está construído ainda, então o cara não está lá para ver. Mas se for um prédio pronto, ele vai olhar. Mas cadê a raia olímpica, meu amigo? Omita, sim. Mentir, nunca. Ok? Temos piscina sim. Tem raia olímpica? Olha, erro, mas acontece. O senhor me desculpa, não sei se tem. Mas eu prometo lhe dar uma resposta. Ou liga na mesma hora para o empreendedor, ou liga para o teu chefe, pergunta alguma coisa, mas não deixe de dar resposta. E se não puder responder na hora, eu vou ficar com o seu telefone e em seguida eu ligo para o senhor, porque essa informação eu não tenho realmente. Eu sou novo aqui, não peguei todas as informações. Não tem problema. Não minta. Diga sempre a verdade, porque a verdade você sustenta. A mentira, você tem que inventar uma em cima da outra. Mas o senhor falou que tinha piscina com raia olímpica. Não, eu falei para o senhor que tinha uma piscina e tem uma atleta olímpica aqui que ela nada muito nessa piscina. Agora, não sei se é raia olímpica. A atleta é olímpica. Pelo amor de Deus, não comece a inventar história. Tenha sempre uma saída honrosa, fazendo a pergunta de volta ao cliente e procure responder a dúvida dele. Pergunte a mesma coisa que ele estaria querendo perguntar para você. Hoje eu tive uma reunião, foi muito engraçado, porque o rapaz é francês, ele estava falando um português razoavelmente bom, mas estávamos envolvendo questões financeiras e eu vi que ele ficou com uma dúvida medonha. Só que ele não perguntava. Aí eu fiz a pergunta para ele. Tal situação assim, assim, assado, o senhor entende como positiva ou não se eu fizer essa condição para o senhor? Me faz a conta então. Eu falei, é isso que ele estava querendo. Mas ele não sabia como perguntar, não pela dificuldade da língua, porque ele talvez não tivesse base para argumentar com você. Mas se você quiser dar uma ajuda para ele, porque quando o cara se sente de novo na zona de conforto, ele fica receptivo para você poder abordá-lo. Se ele sai para a zona do desconforto, ele vai querer sair rapidinho dali, ir embora, vai começar a virar o corpo, vai começar a andar falando com você. Ajude o cliente a decidir. Mesmo que seja para ele ir embora, mas você ajudando, você recupera ele depois. Erros mortais cometidos por alguns profissionais de venda. E não é corretor de imóveis, não, é corretor de seguro, corretor de plano de saúde. Tá? Isso acontece. Tentar vender sem antes construir um mínimo de relacionamento.
Começa lá com as perguntinhas. Não é isso que sim, sim, mas também não seria isso que o senhor... Sim. Você já começou a criar relacionamento com ele, ok? Não investigar as reais necessidades do seu cliente. Será que ele está querendo um apartamento? Ou ele prefere uma casa? Ele quer uma casa térrea, uma casa sobradada? Vocês vão ver algumas coisas aqui gritantes. Não saber o que levou o seu cliente a querer comprar e que tipo de produto ele anseia. Aí você começa a dar um leque de opções para ele. Procura identificar com ele o que ele está procurando. É casa de veraneio? É primeira residência? É veraneio na praia? Veraneio no campo? Ele quer uma chácara para fazer o ranchinho dele. Aí você começa já... Olha, eu tenho uma casa de campo assim assado, agora também, se o senhor quiser, eu posso apresentar para o senhor uma chácara de 5.000 metros que tem um casebre lá dentro. Você não sabe o que ele está querendo. Comece a ouvir antes de começar a bombardeá-lo. Não é nem com perguntas. Você já está jogando ofertas para ele. Ok? Tentar vender sem apresentar convenientemente o seu produto. Não importa, pode ser carro, pode ser imóvel, pode ser uma bicicleta. Faça ele vivenciar. Nós fizemos recentemente em Pindamonhangaba um test drive, porque nós tínhamos terminado as obras e as ruas estavam impecáveis e a Volkswagen achou o nosso percurso lá maravilhoso. O traçado e a qualidade do asfalto. Fizemos um evento lá, chamamos todo mundo das concessionárias para fazer test drive. Claro que ele foi vender o carro dele, mas ao mesmo tempo eu fiz com que muitos interessados circulassem pelo condomínio. Vendo o jardim, vendo as belezas, aonde vai ser feito o clube, toda a área de lazer, salão de festa, tudo mais. Faça vivenciar. Se é bicicleta, dá uma voltinha, sobe aí, vamos dar uma voltinha. Deixa ele sentir a bicicleta. Se é carro, vai para o test drive. Se é terreno, não dá para fazer muita coisa, né? Não ter assertividade, ou seja, não conhecer o orçamento disponível. Estou oferecendo para ele um imóvel de 3 milhões e 500, ele está pensando em comprar um imóvel de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio no máximo. O pior, eu estou subestimando, eu estou apresentando para ele um produto de 500, 600 mil, e o homem está lá com ele para comprar 2 milhões, 3 milhões. E eu não percebi isso porque o cara em 5 minutos foi embora. Puxa, por que ele foi embora? Estava apresentando um produto para ele super barato, de 500 mil, vale 580, estava vendendo por 500. Meu amigo, você percebeu se ele está querendo comprar nessa faixa? E é um cara para comprar 1 milhão, 1 milhão e meio. Então, sinta primeiro, porque veja, se você está no plantão de venda, você está vendendo aquele produto. Ou você fala claramente, meu amigo, esse produto realmente não vai atender suas necessidades. Nunca diga, isso não é para o seu bolso, meu amigo. Pelo amor de Deus. O senhor tem muito mais do que o senhor poderia comprar num terreno desse, num móvel desse. No plantão, você tem que vender o teu produto. Ou ele quer, ou ele não quer. Se você está na tua imobiliária, você tem um leque de produtos para oferecer. Aí você se alinha com ele. Andar alto, andar baixo, com varanda, sem varanda, terreno em loteamento aberto, loteamento fechado. Não questionar quem decide juntamente com o seu cliente. Eu estou lá falando, conversando. E numa hora ele fala, olha, eu vou ter que pensar um pouquinho. Mas por que você vai ter que pensar? Alguém por detrás dele é que deve dar a palavra final. Quem mais junto com o senhor decide? Minha esposa, traga ela aqui. Vem tomar um café conosco. Vamos conversar. O senhor já devia ter trazido ela aqui. Mostra que você está... Não, eu queria que o senhor sentasse aqui, vamos decidir isso agora. Depende do tipo de produto, você não pode fazer isso. Ele vai querer conversar com a mulher, porque não é um investimento que ele está fazendo, ele está comprando aquilo, ele vai construir a casa do sonho dele, da mulher e da família. Ele está vivendo de aluguel até agora ele está com dinheiro para comprar um terreno e fazer uma bela casa. Então procure saber, tá? Percebam que tem um sinal de mais em cada um. Esta somatória é igual ao que eu chamo de 3 CPs. Contexto prático. O que esse homem está querendo? O que levou ele a se dispor a visitar lá o empreendimento? Capacidade de pagamento. Quanto é que este senhor está disposto a desembolsar? 100, 200, 500, 1 milhão? Ok? E o terceiro, característica do produto. Ele quer casa,
Ele quer apartamento, ele quer casa na praia, quer casa no campo, quer primeira moradia. Então, com esses 3 itens, contexto prático, capacidade de pagamento e característica do produto, eu consigo ser assertivo na escolha do produto que eu vou apresentar para ele. Como falar de um jeito que todos queiram ouvir? Evite os 7 pecados. Vou correr um pouquinho, já passamos um pouquinho do tempo. Fofoca, isso é muito comum. Nunca fale mal de alguém que não esteja presente, pois isso permite concluir que você fará o mesmo em relação ao interlocutor 5 minutos depois que ele foi embora. O senhor viu que eu estava vendo aquele cliente que estava lá? Esse cliente aqui é um cara que olha, vem, faz, fala que vai comprar e no fundo não compra. Mas é uma pessoa que diz que tem, mas não tem. Ele está... A hora que ele for embora, fala, bom, o que ele vai falar de mim agora? Não há necessidade de falar de ninguém para ninguém. Se você tem informação, guarde para você. Julgar, é muito difícil você escutar alguém se você sabe que está sendo julgado e condenado ao mesmo tempo. É o papel do advogado de acusação. Eu estou ali te acusando e vou te condenar, meu amigo. Agora, eu estou discutindo com você... sem julgar, sem condenar, sem nada. Será que ele não vai ficar mais receptivo? Negatividade. Não se torne negativo, gozado. Eu lembro uma época que eu tinha entrado na faculdade. E eu fui contar para o pessoal, para os amigos da escola, tudo mais, e estava numa reunião com a família. Eu falei, pessoal, entrei na faculdade. Falou, bem feito, você vai morrer agora com uma grana na parcela mensal? Eu falei, meu Deus do céu, mas negativo desse... Não, cara, eu entrei na USP, quá. Não. Quer dizer, o fato de eu ter dito para ele uma coisa maravilhosa, o cara já era um negativo a 100%. Reclamar. Evite reclamar de qualquer coisa, isso é viral. Nunca reclame. Quer reclamar? Reclamou para você num quarto sozinho lá, mas não fica reclamando com cliente, com amigo, corretor de colega de trabalho. Isso contamina e vai para o negativismo. Desculpa, algumas pessoas jogam a culpa em todo mundo e não se responsabilizam pelos seus atos. Aconteceu alguma coisa? Pô, falando, mas você não tirou aquele copo que eu vi que estava em cima? Não, não fui eu não. Se for, deve ter sido fulano, que ele tem o hábito de pegar... Só para tirar a culpa de cima das suas costas, você inventa. Falei, eu que peguei, desculpa, era para pôr em algum outro lugar, eu não vi, eu peguei lá e devolvi no mesmo lugar. Então, o copo que estava no lugar errado, que eu devolvi para o mesmo local que ele estava. Exagero, tudo que é demais é suspeito e se torna mentira. Quem é que acredita em pescador que sai viajando e pesca não sei quantos peixes e não sei quantos quilos... Você sabe, já virou chavão. É um baita mentiroso, o cara é pescador. Vendi esse mês X produtos. Pô, o mercado está parado, será que ele vendeu isso mesmo? Pô, esse é mais um mentiroso. Ele começa a ganhar o estigma de o cara é falador. Mentiroso e exagera. E dogmatismo, confusão entre fatos e suas opiniões. Eu tenho certeza... Não vamos falar aqui, pelo amor de Deus, em governo, partido, nada. Eu tenho certeza que nós vamos vender este mês 3 unidades, cada um de nós aqui. Eu estou falando minha opinião. Mas será que os fatos condizem com essa realidade? Bom, Gladstone, eu acho que não, porque está difícil, hein? Mas olha, talvez um eu consiga vender. Então, não transformem a tua opinião na regra. É o mercado que vai dizer, é o cliente que vai dizer. Como falar de um jeito que todos querem ouvir? Identifique-se como uma ilha. Vocês vão ver o que é a ilha. Algo imponente e marcante. Quando vocês estão passeando no mar, fazendo uma viagem de barco, lá que você vai da praia até uma ilha, a ilha não é uma coisa de destaque que chama atenção? Porque ela está ali sozinha, isolada na água, no mar. O que é ilha? Integridade. Cumpra com o que você diz e seja alguém em quem podem confiar.
L, lealdade, não tente persuadir em proveito próprio. E honestidade, seja verdadeiro no que você diz, sendo direto e claro, não minta. E autenticidade, apenas seja você mesmo. Se você se comparar, e aqui vamos fazer uma analogia metafórica mesmo, eu sou uma ilha, eu sou íntegro, eu sou leal, eu sou honesto e eu sou autêntico. Quem é que não gosta de lidar com pessoas com essas características, com essas virtudes? Vendas a clientes difíceis. Persuasão é um processo criativo da terapia gestáltica, tá? Vamos lá. Conhecer muito bem quem é seu interlocutor, saiba o que ele gosta, o que ele recusa e quais as inseguranças. Você tem que assegurar que você tem exatamente o que ele precisa, o que ele quer comprar e não o que você quer vender, não é empurrar a goela abaixo. E conheça os gatilhos que fazem o interlocutor reagir. O corpo fala com o emocional. Essa é uma planilha, planilha não, é um gráfico que mostra em cada um dos estágios o que você percebe que o cliente não vai superar para ele entrar no seu rapport. Ele está ali quietinho, sentiu a vontade de sair e ir para o plantão para visitar o imóvel. Ele chegou no plantão, se sentiu num ambiente gostoso, porque muitas vezes hoje o plantão é o próprio apartamento. Ele percebe que aquele imóvel é o que está adequado a ele, ele se mobiliza para querer sentar e negociar, ele age para poder trazer para ele as informações que ele quer do cliente, ele passa a ter as informações e ele volta a ficar tranquilo, porque ele passou pelo ciclo completo e se satisfez. Porque eu dei as condições comerciais, ele visitou o empreendimento, eu falei na condição de parcelamento que ele queria, falei sobre eventual antecipação da carteira dele lá para ele poder expurgar e trazer a valor presente. Falei tudo, porque se em algum momento ele não se sente dentro desse espírito, é o que nós chamamos de venda abortada. Matou ali. Eu não consegui perceber o que era o fator que estava tornando aquele contato mais difícil. E eu não consegui fazer com que ele percorresse aquele gráfico. Se vocês entrarem na internet, procuram ver terapia gestáltica, esse quadro, eles dão, inclusive, aqui não dá tempo, mas para cada um desses estágios, o que corresponde às interrupções. E finalizando, língua portuguesa. Eu não sei, Renzo, esse material é entregue para eles depois ou não? Então, pessoal, não vou entrar no detalhe. Para eu e para mim, a diferença. Isto é para eu comprar. Isto é para mim. Quando eu tenho o verbo no infinitivo, eu tenho que ter o eu. Isso é para eu comprar e não para mim comprar. Mim comprar é indígena. É linguagem indígena. Perda e perca. Perda é substantivo. Perca é do verbo. Que eu perca muito dinheiro, não faço ideia, não. De encontro A ao encontro D, isso eu vejo até profissionais de outras categorias cometendo esse erro. De encontro A é aquilo que vem contribuir com o que você quer. Ao encontro D é que vai conflitar, vai bater de frente. Então, se eu quero dizer que a sua sugestão veio bem a calhar com o que eu estou querendo, poxa, a sua sugestão veio bem ao encontro do que eu estava imaginando. Opa, coerente. O que você está me sugerindo vem de encontro aos princípios do Cresce, meu amigo. Está conflitando, alguma coisa que você está sugerindo aí que não está dando certo. Só que a pessoa usa isso de uma forma errada. Ou muitas vezes, tanto para uma como para outra, vem de encontro ou vai ao encontro. Vocês têm que estar preparados para isso. Sob ou sobre? Sob a mesa, sobre a mesa. Mas e mais. Mas é conjunção. Eu vou para o Guarujá, mas eu nem penso em ir final de semana. Eu vou para o Guarujá e mais uma outra cidade. O mais é aditivo. Ah, puxa, olha, eu repeti ali, hein? Desculpe. Era uma outra lá, tá? E
Características do bom negociador. Não tentar adivinhar o que passa na cabeça do comprador, não saber escutar, falar demais, o cara é ansioso. Não se sobrepor ao seu cliente, falar mais de si do que deixar o cliente falar dele próprio. Elogia o ego dele, faz uma massagem no ego dele. Não mostrar só o que você acha melhor para o cliente, subestimando a capacidade dele de escolha. Você começa a abrir o portfólio de produtos sem ele falar, eu estou procurando uma casa, e você está oferecendo lote, está oferecendo apartamento, uma série de outras coisas, você nem ouviu para saber o que ele quer. Jamais leve para o lado pessoal qualquer crítica, porque pode ser o comportamento de corretores que o atenderam mal num passado recente ou até remoto. O cara ficou com o ranço do corretor, que vai, corretor é tudo pilantra. Não é você que ele está falando. Então não leva para o pessoal, você vai entrar num nível de discussão que não leva a nada. Focar na solução e não na venda. A chave está na solução da expectativa do cliente. Veja o invisível. Volto a reforçar, linguagem corporal. Surpreenda o seu cliente. Jamais prometo que você não pode cumprir ou entregar. Você pode estar reforçando o lado reativo do cliente. Houve casos em que o cliente já veio com essa informação montada e você vai tentar oferecer para ele alguma coisa que você diz a mais e não vai entregar. Pelo amor de Deus, diz a menos e entrega mais. Nunca propor mais e entregar menos. E ser um bom ator, mas sem deixar de ser autêntico. Por que ator? Nós também somos bons atores, temos que representar na hora da venda. Eu tenho que representar, às vezes, um cara um pouco mais submisso, um corretor mais submisso, para o cara se sentir, mas na hora certa eu vou lá, cresço um pouco em cima dele. Então, é o ator com autenticidade. Não é que eu vou vestir uma carapuça, vou mentir, vou vender informações que não são reais. Não, ator no sentido de ser um representante, naquela hora, da tua empresa, agindo com lisura, com ética. E meu agradecimento, pessoal. Lembre-se, crise ou crise é sucesso. Por quê? Que são os momentos de crise que nós sempre conseguimos criar, sair de situações difíceis encontrando soluções. Portanto, volto a falar na primeira frase de abertura. Não esperem resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Tem gente que na crise chora, tem outros que abrem fábrica de lenços e saem vendendo e ganham fortunas. Muito obrigado.